Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. E o Mandcast de hoje é especial, estamos aqui no Laboratório de Habilidades Médicas para conversar com o professor Roberto Salvador Martins, professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, sobre um tema muito importante que, infelizmente, acabou sendo muito utilizado nesses últimos anos por causa da Covid, que é o procedimento da intubação. Infelizmente, mas por outro lado, felizmente, que é um procedimento médico importante para salvar vidas. Professor, muito obrigado. Professor Roberto Salvador, ele é médico, pediatra, especialista em pediatria e em terapia intensiva. Professor, o que é a intubação? Bom, a intubação orotraqueal é a introdução de uma cânula que permite a comunicação do aparelho respirador com os pulmões. Essa cânula é introduzida na traqueia e tem todo um procedimento para que isso seja possível, para que estabeleça uma comunicação entre os pulmões e o aparelho respirador. E por que um paciente ele precisa ser intubado? As principais causas de intubação que a gente viveu nesses últimos anos, principalmente por conta da Covid, é a hipoxemia, ou seja, o paciente roxo, com dificuldades respiratórias, precisando de um suporte de oxigênio e dificuldades em puxar o ar para dentro dos pulmões. Então essa é uma das principais indicações. A parada cardíaca é outra, o choque que não respondeu a uma terapêutica inicial é outra, enfim, existem outras indicações para a intubação na sala de emergência. Mas a principal é a hipóxia, a falta de oxigenação. Tá. E essa intubação, o paciente necessariamente ele precisa ser sedado, ele vai estar sempre sedado? Existe um tempo máximo que ela pode acontecer? Sim, a intubação é um procedimento que eu preciso estabelecer uma visualização com a via aérea do paciente. Isso não é possível sem a introdução de dispositivos na faringe. E o paciente, principalmente o paciente na sala de emergência, que está com dificuldade respiratória, oxigenação baixa, ele não permite que você introduza instrumentos na faringe. Então eu preciso de uma sedação profunda, um plano anestésico, e nesse momento ele não respira. Como ele não respira, eu tenho um tempo limite para conseguir fazer a tentativa de colocação da cânula na faringe. Em média, a gente estabelece na sala de emergência 20 segundos para a gente conseguir fazer o procedimento como um todo, em termos de introdução da cânula. Tá. É um procedimento relativamente fácil, precisa de uma grande habilidade, de um grande treinamento? Eu costumo dizer que para os nossos alunos que a intubação é um momento sagrado dentro da emergência, porque ele tem que ser feito de forma sistematizada, não pode pular etapas. Geralmente os alunos na graduação estão preocupados com a introdução da cânula em si. Essa é a porção de 20 segundos do procedimento. Eu preciso ter o paciente preparado com sedação, a circulação dele tem que estar bem adequada, o melhor possível dentro da emergência. Então, as complicações da intubação são muito grandes. Então, ela é um procedimento realmente que tem que ter habilidade e tem que ter preparo para poder ser executado. Tá. E essa intubação, o paciente que depois é intubado, ele pode ficar intubado por quanto tempo até? Existe isso? A intubação vai ser o procedimento. A dependência do respirador é que vai nos fazer a definição no melhor momento de retirada da cânula. Se o paciente for intubado por problema respiratório, geralmente, uma semana, estourando 15 dias depois da intubação, você consegue fazer a retirada. Mas eu preciso ter garantido que a causa que levou à intubação seja controlada. Se o controle foi choque, o paciente estava hipotenso, perfusão ruim dos tecidos, eu tenho que ter estabilizado o choque, eu tenho que ter retirado drogas para poder pensar na retirada da cânula. Tá. Então isso pode oscilar até mais de um mês. Tem pacientes que ficam meses em ventilação mecânica e aí além da intubação a gente vai para a traqueostomia, enfim. O que vai determinar o tempo de intubação vai ser realmente o controle da causa que determinou a intubação. E na Covid-19 a intubação foi um procedimento muito utilizado porque os pacientes tinham grave acometimento pulmonar. Né? Sim. Houve alguma mudança na rotina dentro dos hospitais para a Covid-19 com relação à intubação? A Covid-19 foi mais um aprendizado para nós, foi a etapa da intubação. O que aconteceu muito lá em Wuhan é que durante o procedimento de intubação, os médicos e as equipes de assistência, eles utilizavam a mesma técnica que nós utilizávamos até então. E durante o procedimento ocorre a geração de aerossóis. E o que ocorreu é que metade das equipes hospitalares se contaminavam com o Covid durante a intubação.
Então, houve uma queda drástica no número de funcionários e médicos que faziam atendimento nos hospitais porque eles pegavam a doença durante o procedimento. Porque você introduz a cânula e aí usa o respirador e esse respirador gerava o aerossol. Sim, até mesmo antes da introdução da cânula, quando ocorre queda da oxigenação, a gente utiliza a ventilação com a bolsa válvula máscara e essa ventilação gera muito aerossol. Tá. E isso fez com que, depois de alguns meses, houvesse um movimento enorme dentro da sociedade médica, revisando e estabelecendo novas rotinas na intubação do paciente com Covid para evitar a contaminação da equipe. Entendi. E quais são essas? Basicamente são 3. A gente faz o procedimento com o paciente mantido o tempo todo com um plástico transparente em cima dele para evitar a geração de aerossóis. A gente evita ao máximo utilizar a ventilação com bolsa válvula máscara e a gente procura fazer a intubação com o médico mais experiente da equipe para que ela seja realizada apenas com uma tentativa e assim que o paciente é intubado, conecta-se diretamente ao respirador que tem um filtro que evita a disseminação de partículas aerossóis no ambiente. Tá. Então, e para o treinamento dos futuros médicos, né, aqui dentro da faculdade, esses manequins, esse aparato aqui, ele é muito importante. Muito importante, porque além da técnica de introdução da cânula, que não é fácil, exige uma habilidade manual, aqui a gente tem a vantagem de estar trabalhando num cenário que envolve simulação realística em ambiente seguro. O ambiente seguro significa que eu posso demorar 30 minutos para intubar esse paciente, que ele não vai ter complicações. Então, é fundamental a gente ter esse aparato que nós temos na faculdade. Que legal. Maravilha. São todas as instituições que têm esse tipo de aparato hoje? Atualmente, boa parte das instituições tem. São poucos que trabalham como foi, por exemplo, na minha época, em que a gente tinha que treinar no hospital diretamente. Né? Que maravilha. A gente tem aqui na faculdade um aparato gigantesco e de alta qualidade, em termos de fidelidade com relação ao procedimento de intubação. Que bom. Bom, muito importante essa nossa conversa sobre aqui a intubação, o procedimento de intubação. E agora eu vou tentar aprender a fazer para a gente ver como que é importante esse treinamento dos médicos para fazer um procedimento como esse da intubação. Vamos lá? Pessoal, estamos aqui paramentados para simular uma intubação no paciente. Professor, quais são os equipamentos necessários na hora da intubação? Os equipamentos mínimos necessários são o laringoscópio, que permite a visualização da via aérea, a cânula orotraqueal, que ela é flexível. Por ser flexível, a gente precisa de um fio metálico que é introduzido por dentro dela, para facilitar a introdução. A seringa, para você testar o balonete, que vai ser insuflado após o procedimento de intubação. E o ambu, que é a bolsa válvula máscara, que vai permitir a ventilação do paciente já com a cânula na traqueia. Legal. E esse equipamento aqui, ele vai demonstrar o quê? O aparelho respirador, ele é utilizado, a partir do momento que você introduziu a cânula na aérea inferior, ele é utilizado para fazer a ventilação do paciente. Tá. Então, ele que vai iniciar os movimentos respiratórios e a introdução de oxigênio dentro dos pulmões. Legal. Vamos agora fazer aqui um teste. Como é importante o treinamento para uma intubação. Então aqui a gente pode começar posicionando o paciente. Veja que a gente abre bem o máximo a via aérea, estendendo o cervical do paciente. Essa visualização ela é permitida aumentando-se o ângulo de abertura e com a introdução da lâmina do laringoscópio do canto direito da boca para a linha média, porque ele vai trazer a língua para a base esquerda do paciente e vai abrir a passagem para você visualizar a entrada da laringe, ok? Ok. Vamos fazer aqui. Vamos escolher a lâmina. A gente faz a adequação da lâmina com o dispositivo laringoscópio e já acende a luz. Como ela tem a queda para o lado esquerdo, eu introduzo a lâmina sempre pelo canto direito da boca, trago para a linha média, trazendo a língua para o canto esquerdo da paciente. Aí a gente vai elevar a via respiratória e ali a gente visualiza a entrada da laringe. Precisa fazer bastante força, né? Precisa. A força principal ela é no movimento para cima e para baixo. Para cima do paciente no plano horizontal e para baixo no paciente no plano vertical. A ideia é, eu não posso ferir os dentes incisivos. Se eu fizer angulação em cima do dente incisivo, nós vamos ouvir nesse modelo um clique que vai avisar: Roberto, você acabou de fraturar o incisivo do paciente durante o procedimento. Certo. Tendo a visualização, a gente tem que ter
a introdução da cânula sempre pelo lado direito. E a cânula, ela segue uma curvatura que é da própria via aérea. Porém, ela é um material flexível. Na hora que eu for fazer a manobra com ela lá embaixo, na parte posterior da via aérea, ela pode fugir do meu comando. Por isso, a gente sempre indica a intubação com o fio guia, que é o fio metálico introduzido dentro do dispositivo. Eu não posso deixar esse fio metálico passar da ponta da cânula para não machucar o paciente. Então, a gente geralmente faz uma flexão aqui para que ele obedeça esse distanciamento. E eu respeito a curvatura da cânula. Tendo feito isso, a gente vai fazer a visualização, canto direito da boca, linha média, vou lá na base da língua. Introduzir a cânula sempre pelo lado direito da boca, até que eu visualizo a passagem dela completamente pela laringe. Passou a cânula, eu retiro o laringoscópio. A partir daí, eu retiro, mantendo a cânula firme no paciente, eu retiro o fio guia. E aí a gente vai conectar o ambu, a bolsa válvula máscara e ver se houve a expansão dos pulmões. Indicando que está certinho. Indicando que o tubo está na posição correta. E aí, dentro de um ambiente hospitalar, essa aqui vai ser conectado à máquina e ela que vai fazer. Exatamente. Nesse momento a gente já viu que a cânula está bem posicionada, a gente retira o ambu, conecta no aparelho respirador e aí a gente inicia a ventilação do que está programado no aparelho. Então agora nós vamos fazer uma demonstração o quão é importante o treinamento do profissional da saúde para fazer uma intubação. Eu vou tentar fazer uma intubação aqui. Eu vou retirar a cânula primeiro, para que a gente permita a reestruturação com o fio guia para você. Vamos lá. Eu vou por outro lado, assim que você visualizar. Com a mão esquerda, né? Esquerda, porque eu tenho que lateralizar. sempre segurando na base do laringoscópio. Na base para dar força, né? Isso. Entra no canto direito, vai na linha média e na base da língua. Para cima. Para cima. Enxerguei ali. Visualizou, eu te introduza, veja passar pelo meio das cordas vocais. Ux, eu vi que foi para baixo. Se precisar, a gente pode angular mais o fio. Olha, não é fácil, viu? Ixi, a olha gente o chama clique. a odontologia depois para reparar esse dente. Ainda bem que eu sou dentista, eu posso ajudar ele depois. Professor, acho que já passou dos 20 segundos, hein? Vamos ver? Acho que agora foi. Agora foi. Tira primeiro o laringo, mantenha a cânula firme. Agora, segurando a cânula, retira o fio guia. Eu vou conectar. Vamos ver se eu consegui acertar. Vamos ver se a gente conseguiu. Oh. Olha, professor Marcelo, parabéns. Mas eu fraturei o dente dele. A gente vai pedir uma avaliação da odontologia a partir de agora. Olha, não é fácil, pessoal. É bem difícil. Eu imagino isso num hospital, num momento de tensão, numa pessoa com angústia respiratória ali. A calma que o médico tem que ter e a habilidade que ele tem que ter para ter todos esses controles. Olhando a boca para não fraturar um dente e inserindo a cânula lá corretamente. Olha, realmente estou até cansado aqui. Bastante, precisa de muita habilidade. E é uma técnica muito importante. Parabéns a vocês. Parabéns aí por toda essa dedicação que vocês, profissionais médicos, fazem para salvar vidas. Muito obrigado. Esse procedimento, então, chamado intubação, foi o nosso tema aqui do Mandicast, com demonstração ao vivo, para vocês verem a importância do ensino em saúde, do uso de diferentes técnicas para o ensino em saúde e de ter um profissional bem treinado como o professor Roberto Salvador. Espero que vocês tenham gostado desse Mandicast especial com demonstração. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Para quem nos ouve no Spotify, acessa lá no YouTube para vocês verem, bastante interessante toda essa técnica. Deixa o like para a gente e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou no Spotify. Um abraço!